Olá, meus irmãos, Shabbat Shalom. Estamos aqui para começar episódios e mais episódios de uma aventura profunda, principalmente para entender os tempos atuais. Eu acho que ao longo dessa semana, através de várias chamadas, usando o Instagram, o próprio canal do YouTube, para que você pudesse unir a nós para entender tudo que está muito prestes a acontecer. Eu acho que você percebeu que ao longo dessa trajetória inicial, nós colocamos várias imagens envolvendo tempestade, mar revolto e principalmente dias de Noé. Para que nós pudéssemos entender profundamente essa história, a gente vai ter que percorrer diversos episódios e principalmente ter um pouco de boa vontade em estudar algumas coisas que vão nos fazer entender bastante o caminho que está prestes a ocorrer a nível mundial e que nós temos percebido os princípios das dores, os sinais. Eu acho que você está vendo aqui ao meu lado a Beatriz, uma irmã daqui da igreja Assembleia dos Santos, a diaconisa da igreja, na verdade, junto com seu marido Wilson, são responsáveis de orar pela nação brasileira no culto que nós fazemos de oração. E geralmente quando de alguma forma a gente deseja fazer uma pesquisa, não que eu não faça, eu dou essa tarefa para ela, seja um mapeamento espiritual a nível estratégico, como já foi feito algumas vezes, para algumas outras motivações, mas agora há pouco, vamos dizer assim, umas semanas que se passaram, eu dei uma tarefa para ela, que era se envolver profundamente numa pesquisa para ajudar tanto você, a mim, a ela própria, enxergar de forma profunda uma advertência que Jesus fez. Então você que está aí no canal do YouTube e começou a me ouvir nesse primeiro episódio dessa série Dias de Noé, eu queria que você pudesse, eu te peço esse favor, colocar o link desse estudo, dessa live, que a pessoa não veja agora ao vivo como você, mas veja depois. O nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas. E como eu tenho dito em outros vídeos, é como se fosse um panfleto, um folheto virtual digital. Com uma diferença. Você pode ouvir por um bom tempo de minutos ou até horas sobre diversos pontos abordados pela Bíblia para te trazer um esclarecimento que você vai perceber que é de extrema importância para os dias atuais. Eu acho que esses dias que nós vivemos, existem muitas vozes sendo faladas. Eu creio que você mesmo que tem acesso constante à internet, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, sabe lá mais o que, você vê inúmeras pessoas divulgando vídeos, falando, e isso realmente confunde. Eu creio que a voz segura é a voz da Bíblia, das Santas Escrituras, e por isso esse canal de A.S. Santos tem todo um trabalho com o objetivo de estudar as Escrituras. E nós estamos entrando aqui com um episódio que eu creio que vai ajudar muito a você entender o momento que você está vivendo, e mais do que tudo, se preparar para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te convido a entrar nesse episódio, o qual nós começamos de forma introdutória nesse primeiro vídeo sobre este assunto. Então você já teve o tempo, já colocou o link lá no seu grupo do WhatsApp, já deu oportunidade para chamar outras pessoas. A última vez que eu olhei lá, nós somos 582, faltam 18 para completar 600. Conto com você para que outras pessoas possam ter oportunidade. Bom, sempre que nós começamos um estudo, a primeira coisa que nós temos que ter em mãos, aí na tua casa, onde você me dá a oportunidade de chegar e entrar, é a Bíblia, as Santas Escrituras. Se você tem uma, se não tem, eu te convido que pegasse uma para acompanhar. Queria que você abrisse inicialmente no texto que vai nos levar ao tema principal desses episódios que trabalharemos, Dias de Noé. É uma advertência que Jesus de Nazaré fez ao longo do seu ministério de ensino, principalmente em Mateus capítulo 24. Ele vai falar de vários sintomas, sinais que demonstram a sua vinda. E ele fala algo muito interessante que eu queria compartilhar com você e a partir daí caminhar. Se você tem uma Bíblia, já abriu em Mateus capítulo 24, acompanhe comigo, por favor, para que eu possa introduzir você a essa ideia. Depois nós vamos também aí conversar aqui com a Bia, que certamente, como eu falei, fez diversas pesquisas e vai nos ajudar a poder ampliar esse leque de entendimento. Mas olha o que Jesus falou em Mateus 24, que vale a pena a gente perceber o que ele falou. Mateus capítulo 24, verso 36 diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora,
ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. No verso 37 diz, pois assim como foi nos dias de Noé. Vou repetir de novo. Pois assim como foi nos dias de Noé. Aí a pergunta que eu te faço é, como eram os dias de Noé? Aí você vai entender porque que a Beatriz está aqui. E qual foi, né, o dever de casa que eu dei ela para pesquisar. E ela vai compartilhar com você as pesquisas e aquilo que ela encontrou. E eu tenho certeza que vai te surpreender. Continuo. Verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então eu vou ler o texto onde eu parei lá no verso 36, e esse 37 que eu acabei de ler diz assim o 36 novamente. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, dias antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, 39, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, nós temos aqui uma revelação extremamente profunda. Jesus está dizendo assim, da mesma forma, da mesma maneira que ocorreu nos dias antes do dilúvio, haverá mesmas características em torno da nossa sociedade para destacar a vinda de Jesus. Mas a pergunta que surge é, como eram os dias de Noé antes do dilúvio? Você vai dizer, está lá em Gênesis, capítulo 6, capítulo 7, 8, a gente lê. Mas lá não dá muito detalhe, de forma pontual, como era a sociedade da época, que tipo de comportamento social, religioso, humano existia naquele período. Eu digo com referência em detalhes sobre a tutela das Escrituras. É verdade que a Bíblia, que foi escrita por Moisés, o livro de Bereshit, de Gênesis, nos dá algumas ideias, mas há uma necessidade de uma busca mais profunda, e foi justamente isso que eu, no início, falei, que dei a ela essa responsabilidade de fazê-la. E eu tenho certeza que ela foi buscar, obteve informação e se surpreendeu de muitas coisas, né? Ao longo das semanas, antes de gravar esse vídeo com você aqui nesse momento falar diretamente com você, ela teve durante algumas semanas pesquisando. E o que eu vi foi, uau, meu Deus, que coisa incrível. Então ela vai compartilhar com vocês. Mas antes de chegar aí, para que você tenha segurança de que nós não estamos inventando nada, que nós não estamos tentando buscar informação onde não devemos, eu queria compartilhar com você um fundamento de um princípio bíblico. Você vai guardar esse texto aqui, tá certo? A nossa busca nesse primeiro episódio é saber como eram os dias antes do dilúvio. Como vivia aquela sociedade. Há algum lugar que nos descreve isso? Nós vamos fazer isso já já. É só para que você entenda que o que nós vamos usar como fundamento de busca de entendimento não é uma heresia, não é um estado de corrupção. Pelo contrário, nós vamos provar que a Bíblia também fez isso. Ok? Você vai entender ao longo desse episódio quem foi que arrancou de nós esses valores. Quem que estrategicamente fez os nossos olhos ficarem obscurecidos para que nós não entendêssemos certas coisas. Então guarde aqui o texto de Mateus, porque Jesus deu uma direção importante. A sociedade que virá, a vinda de Jesus, ela vai estar vivendo de forma muito semelhante aos dias de Noé, antes do dilúvio. Então nós temos hoje a responsabilidade de destacar o que ocorreu antes do dilúvio, e é o que nós vamos fazer. Mas, para que você tenha a ideia do que nós vamos executar, abra sua Bíblia ainda, na Epístola de Judas, capítulo único, tá? Judas, capítulo único, para que você possa acompanhar comigo o que eu quero que você perceba. Em Judas, capítulo único, capítulo 1, o autor do livro destaca algo interessante, que eu queria fazer você pensar e raciocinar. Em Judas, capítulo único, verso 14 diz assim, 14 e 15, tá? Quanto a este,
foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Para que ele veio com as suas santas miríades? Verso 15. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Você, após ler esse texto, surge uma pergunta. Enoque profetizou? Mas onde tem o livro de Enoque? Por exemplo, na Bíblia não tem. No canon, que nós chamamos de canon sagrado, ou seja, a biblioteca, de onde estão os livros revelados, dos quais temos acesso, que nós chamamos de Santas Escrituras ou de Bíblia, nós temos de início o que nós chamamos dentro do linguajar israelita de Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E ali você destaca, no livro de Gênesis, que é Bereshit, o começo de todas as coisas. O começo das civilizações, o começo do pecado, o começo dos povos, o começo da promessa que Deus deu a Abraão, de salvar as famílias por meio dele. Ou seja, o livro de Gênesis destaca o começo de todas as coisas. Mas Judas, veja bem, num livro revelado e separado, diz assim: Enoque profetizou. Quem é Enoque? Está lá em Gênesis. Na genealogia do capítulo 5, a sétima genealogia é Enoque. E Enoque andou com Deus, Deus o tomou e levou. Então Enoque, como personagem bíblico, existiu. Mas quando Judas ele diz Enoque profetizou, de onde Judas tirou isso? E aí que entra uma coisa interessante. Judas tirou isso de um livro chamado o livro de Enoque, do qual eu vou lhe mostrar aqui. Hoje o mercado comercializa, apócrifos da Bíblia. Tá certo? Aqui, ó. 2 volumes. E aquele texto que eu li com você agora, eu vou ler o texto igualzinho que está aqui, para mostrar que Judas tirou o texto desse livro de Enoque. Eu marquei aqui, tá certo? Olha o que diz o texto no capítulo 1 de Enoque, verso 6, desse compêndio aqui de 2 volumes. Verso 6. Em verdade, ele virá com milhares de santos, miríades de anjos, como foi lido agora há pouco, para exercer o julgamento sobre o mundo inteiro, é o que está escrito em Judas, e aniquilar todos os malfeitores, reprimir toda a carne pelas más ações tão iniquamente perpetradas pelas palavras arrogantes que os pecadores insolentemente proferiram contra ele. Então note, Judas tirou dessa referência o que ele colocou. Isso significa o quê? Judas testificou a veracidade desta colocação, colocando parte dos versos do seu próprio escrito em carta, comunicando à igreja uma linha de pensamento dizendo: ei, Enoque profetizou. E onde Enoque profetizou? No livro de Enoque. Que talvez se diga, então por que o livro de Enoque não está no canon sagrado? Porque nós precisamos entender que nós vivemos nesse momento em outubro do ano 2023. Mas o ano zero do nascimento de Cristo, até os dias de hoje, pelo menos 2000 anos se passaram. E muita coisa ocorreu para tentar, de alguma forma, persuadir a sociedade a não ter a Bíblia de forma profundamente reveladora. Mas a nós cabe executar e estudar, para que você não tenha nenhuma preocupação de, então quer dizer que os livros da Bíblia não são revelados. Não estou dizendo nada disso. A palavra de Deus é a Santa Escritura. Só que nós vamos entender que os judeus israelitas que escreveram tinham uma mente mais aberta de entendimento com respeito àquilo que circulava entre eles. Por exemplo, para que você tenha uma ideia, na cultura de Israel, você tem um Talmud, por exemplo. Para que serve o Talmud? É um livro que se diz que é revelação plena do Eterno? Não, o Talmud são colocações de rabinos, de mestres, que estudando a Torá deram o seu ponto de vista, a sua explicação, o seu entendimento daquela visão. É mais ou menos o seguinte para você entender. Existe hoje em nosso meio a CPAD, as casas publicadoras da Assembleia de Deus, elas vendem um livro chamado A História dos Hebreus, escrita por Flávio Josefo. É alguém que viveu nos primeiros séculos do nascimento de Cristo e que relatou a suma de muitas coisas paralelo ao que a Bíblia informa, com mais detalhes. Ele relatou situações envolvendo, por exemplo, o período de Esdras e Neemias, o próprio período de Jesus. Ele não dá ênfase como a Bíblia, mas ele declara, mostrando como um historiador, de que o fato é verdadeiro. Da mesma forma, Judas está testificando na sua epístola de que o livro de Enoque
é digno de aceitação. Porque ele está tirando um verso, na verdade um verso que, como eu falei para você, capítulo 1, verso 6, que no capítulo de Judas pegaram 2 versos. Mas ele está testificando. Ora, se Judas fez isso, por que eu não posso, junto com você, buscar informação de como eram os dias antes do dilúvio? Porque quando nós voltamos para observar exatamente o que Jesus nos disse, olha, vocês têm que estar percebido, observar coisas que ocorreram nos dias antes do dilúvio, no dia de Noé, porque vocês vão abrir os seus olhos, vão abrir os seus ouvidos, vão entender mais profundamente. E eu vou te afirmar, antes de chegarmos até lá, porque vão ser episódios, de que nossa geração tem todos os ingredientes para que seja igual, semelhante aos dias de Noé. Mas você vai se surpreender quais são as semelhanças. Porque tem algumas coisas que parece que estão obscurecidas aos olhos e aos ouvidos de muita gente. E talvez você, com esses episódios, vai ficar boquiaberto de perceber que a antiga serpente, Satanás, o dragão, o maligno, o diabo, estrategicamente tem conduzido o seu domínio através das nações para, de alguma forma, como diz a própria Bíblia, o mundo jaz no maligno, tentar obscurecer o nosso entendimento, cegar a nossa compreensão, para que nós venhamos a ficar despercebidos. E quando eu não estou percebido, quando eu não estou vendo e ouvindo, eu posso ser facilmente ludibriado. Olha que nos dias de Noé construiu uma grande arca, você sabe disso. E por mais que ele gritasse a todo mundo para entrar na arca, avisando que vinha uma grande chuva, ninguém deu ouvido a ele. Só quando começou a chover muito, eles bateram a porta, mas já estava fechado. Para não acontecer a mesma coisa com você e comigo, eu tenho que fazer esse despertamento. E nós separamos um profundo estudo para compartilhar com você. E olhe bem, a custo zero, apenas com anseio e desejo de que você possa se aprontar para ser, no abrir e fechar de olhos, ao tocar da trombeta, arrebatado por meio da graça salvífica do Senhor Jesus Cristo. E a única forma que temos de fazer isso é estudando junto. Bom, quando a gente pega um pouquinho esse texto que li com você até agora e voltamos aonde Jesus nos mandou olhar, lá em Gênesis, para ser mais exato, eu citei para você, agora leio, lá no capítulo 6 de Gênesis, e agora eu vou deixar a porta aberta, porque é justamente com essa porta aberta que eu vou chamar aqui a diaconisa Beatriz para trazer algumas coisas, algumas informações que serão extremamente relevantes para que nós possamos entender. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 1, abriu a Bíblia aí? Está acompanhando? Vamos lá então. Gênesis capítulo 6, verso 1 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra e nasceram filhas, verso 2, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Verso 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. São esses 120 anos que eu, falando com ela sobre outro ponto de vista, fez com que ela pesquisasse e encontrasse que esses 120 anos vão bem além do que se possa imaginar. Não é apenas 120 anos de idade comum. Mas, bom, ao longo do tempo, estou criando apenas em você a curiosidade de saber de informações, você vai entender melhor. Verso 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio, pensamento e ideia do seu coração. 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. Verso 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé, verso 8, achou graça diante do Senhor. Não haveis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Se você perceber, Moisés fez questão de trazer algumas informações importantes para nós. Ele fala que havia uma descendência que Deus escolheu. Ele também diz que certos, eu vou usar o termos que em algumas Bíblias tem, os nefelins, alguns anjos caídos tomaram o desejo de possuir mulheres e coabitar com elas. Moisés nos dá algumas informações, mas veja, Moisés não dá tanto detalhe, ele só informa. E ele mostra então
que foi justamente esse desejo dos anjos de possuir mulheres, que corrompeu de uma maneira acelerada a raça humana, e Deus foi obrigado a exterminá-la através do dilúvio. Aí você pode fazer uma pergunta, ainda mais nessa geração incrédula e perversa. Você acha mesmo que houve dilúvio, pastor? Por favor. O negócio de dilúvio é conversa fiada. Você não viu que há pouco os Estados Unidos vai dizer que os ETs foram encontrados? Nós vimos uma civilização lá de fora. Aí agora vai ter espaço para o ET de Varginha, vai ter espaço para todo mundo. Será que é verdade ou um grande engodo? Será que é verdade ou uma grande mentira? Onde, no fundo, eu estou tentando chamar o que a Bíblia chama de nefelins caídos de extraterrestres. Não está errado, são extraterra mesmo. Mas, de fato, eles sempre andaram por detrás da construção das pirâmides, que ninguém responde. Eles sempre tiveram envolvido em muita coisa, sempre no lado oculto, sempre nas sombras. E o que nós queremos fazer com esses episódios é tirar a cortina e fazer você enxergar como a Bíblia lhe ensina. Nesse texto que nós lemos de Gênesis, Moisés está dizendo assim, houve uma iniquidade acelerada. E essa iniquidade se acelerou quando anjos resolveram possuir mulheres e ter filhos com ela. Deus ficou tão chateado com a postura que pôs no seu coração o desejo de eliminar um homem da face da terra. E aí ele vai encontrar em Noé um homem justo e vai olhar para Noé e por meio dele poupar aquela geração, por meio de Noé, para através do juízo, e Noé escapando dele, de Noé, fazer uma situação diferenciada. Mas nós temos que procurar perguntar a nós mesmos, o que aconteceu antes do dilúvio, que fez o Senhor ficar tão zangado, que pôs no seu coração acabar com o ser humano. E é justamente nesse ponto que entra o fato da Beatriz estar aqui. Evidentemente você já me conhece, né? Sou um pastor de uma igreja local, a Igreja Assembleia dos Santos, aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. Ela evidentemente congrega e é membro da mesma igreja, tem a responsabilidade lá dos atributos que você também que está na igreja, alguns têm. E eu dei esse plus, né? Essa questão a mais para ela pesquisar, para ver se de fato era o que se imagina ser. E aí a primeira pergunta que se faz, eu fiz já aqui, é dilúvio? Eu acho que o negócio de dilúvio só escrito na Bíblia mesmo. Só na Bíblia que tem essa história de dilúvio. Essa história de dilúvio é conversa fiada, pai. É negócio de crente que fica falando coisa que não existiu. Aí vem a história, não, mas como é que vai acreditar em dilúvio? E o dinossauro, e o mastodonte? Não quero entrar nessa linha, porque não é o nosso assunto. Mas você vai ver que tem algumas coisas interessantes que você vai aprender. E eu acredito que o que ela fez? Quando você vai pesquisar, você vai catar, procurar, investigar, examinar, para buscar informações. Aí eu vou, olha que coisa legal, é como se de alguma forma eu tivesse, junto com você que está do outro lado, representado por ela. E como se tivesse dado um exercício de casa para você. Vamos pesquisar? Aí você ia pesquisar. Vamos supor que você pesquisou. E você ia buscar informação. Então eu fiz isso com ela. Ela que representa vocês. Ela está fazendo o papel para você entender de quem pesquisa e nós vamos conversar para ver se eu estou muito doido mesmo no que eu vou afirmar ao longo desse episódio ou se tudo é verdadeiro e real. E como ela foi lá e começou a pesquisar e disse, uau, vai que você também diz, uau. E aí eu vou deixar com que a Beatriz, né, evidentemente, coloque o que ela julga necessário para que você possa saber quem é, porque de fato os da igreja sabem quem ela é, mas aqueles outros que nos acompanham no canal, que às vezes não é da nossa igreja local, também precisam entender. Foi isso mesmo, Beatriz? Foi esse trabalho que eu te dei? Foi isso. Fui incumbida, né, de fazer um levantamento sobre esse assunto, acerca da origem, né, das civilizações, da sociedade que a gente vive. E eu fui lá, né, e eu procuro sempre ir nas fontes primárias, que são aquilo que serve como base de pesquisa. Como foi dito, né, se você pega um livro do Flávio Josefo, por exemplo, ele vai citar um autor, o livro do próprio Judas que você leu, ele vai citar o autor Enoque, né? Então nada mais lógico que você ir da fonte de onde eles beberam, porque Judas pode ter passado uma interpretação dele. Sim. Flávio Josefo pode ter passado uma interpretação dele acerca do fato. Então o que a gente faz? A gente volta nas fontes primárias, né? São aqueles primeiros documentos que são ali reconhecidos. São documentos reconhecidos, né, para fundamentação histórica. Tá? E é uma coisa importante, desculpa te cortar,
quando a gente fala de documentos reconhecidos, talvez para você não venha a informação que a igreja, lá do livro de Atos, ela foi aquela igreja do livro de Atos até aproximadamente 200 depois de Cristo. Jesus morreu DC 33, ok? Então que você bota 200 DC depois de Cristo, a igreja andava naquela perspectiva, pregar o evangelho do reino, como os apóstolos se promoveram a fazer. Só que há uma história real, que quando você vai nas fontes primárias da origem, você percebe uma coisa simples. Você vai dizer o quê? Que um homem chamado Constantino se apoderou da fé, ok? E ele fez concílios, reuniões, e uma delas, concílio de Nicéia I, Nicéia II, e nesses concílios, envolvendo bispos, arcebispos, líderes, e Constantino como imperador e líder, e não podemos esquecer, Constantino era um adorador de Mitra, ele era alguém devotado ao mitraísmo, e ele então resolveu remover a ligação da Bíblia, da Santa Escritura, com o povo que originou a Bíblia, Israel. Ele alegou que foi os judeus que mataram Jesus, então esses homens maus que mataram Jesus não podem ser, de forma alguma, o objeto da nossa confiança. Ele não só tirou essa ligação, como ele removeu muitas coisas. E através dos concílios, muita coisa que os israelitas tinham como valor, como o livro de Enoque e outros, foram deixados de lado para não ligar mais a Bíblia aos judeus, porque esses livros ligam, e aí foram chamados de livros apócrifos, ok? Eu não quero entrar aqui no mérito se são apócrifos ou não. A Bíblia que eu tenho é essa que você tem em casa, mas é preciso estudar a história para a gente não escorregar em cascas de banana e ficarmos ocultos aos nossos ouvidos, nossos olhos, verdades que são reais, corretas, e que foi justamente isso que ela foi buscar na causa primária. Por que primária? Porque quando chega em Constantino já não é primário. É como um rio que tem uma nascente, então você nasce água limpa, cristalina, ela vai descendo. No meio do caminho tem uma casa que gosta do esgoto, tem outra casa. Lá no fundo, na frente, é um valão. Aí você fala, poxa, que coisa horrível, um valão terrível. Mas a origem é sempre limpa. Então obriga-se aos dias de Noé a ela pesquisar exatamente a fonte primária. E venhamos e convenhamos, talvez você não tenha tempo para isso, a vida é muito corrida. Aí alguém foi fazer isso para você e trouxe para você. Desculpa interromper, só para a gente encaixar a ideia. Então são documentos que são atestados ali, não por mim, né, mas pelos historiadores, aqueles que estão recompondo a história, né, contando aí a história. São livros que foram achados nos rolos de Qumran, né, no Mar Morto, que foram desenterrados em sítios arqueológicos, na área da Mesopotâmia, ali Irã, Iraque, né, ali perto do rio Tigre, rio Eufrates. Você vai ter ali o posicionamento da civilização que a gente vai tratar, que é a civilização suméria, onde houve a primeira, como é que eu vou dizer, a instituição das primeiras cidades organizadas. Sim. Né? Foi ali que isso aconteceu. Antes que alguém pergunte, né, Bia? Mas Sumério, de onde veio isso? Olha, vem cá, irmãos. Adão gerou Abel. Caim matou Abel. Faleceu, perfeito? Caim não passou a existir? Não teve uma genealogia? Talvez você não tenha preocupação de olhar a genealogia de Caim, mas ele passou a existir. Ele coabitou com mulheres e teve filhos e filhas, e a sua genealogia foi embora. Não debaixo da obediência do Eterno. É óbvio que a Bíblia fala de Sete no capítulo 5. E aí tem uma descrição da genealogia de Sete. E olha, na genealogia de Sete vai ser Malaleel, Jered, mas eles vão ter filhos, vão também crescer. Então a árvore genealógica ela vai se expandindo. E Deus vai escolher uma genealogia para fazer aliança, para nos trazer a salvação, que é tão dito, Abraão. Mas as outras genealogias foram crescendo. E essa pesquisa que ela fez ampla vai mostrar essas coisas também em detalhes. Então é importante até isso que eu ia falar, que a gente precisa entender que desde a queda de Adão até a situação do dilúvio, existe um período de tempo que não é o tempo que a gente leva para ler os capítulos. Sim. De 4 a 6, né? Não é esse período. São anos ali, né, que a gente vai estudar e analisar a partir dessas fontes que são de fato muito escassas, porque, né, foram enterradas no dilúvio, mas que têm sido aí resgatadas, né? E eu já comentei isso no Culto de Oração pelo Brasil certa vez, e eu reafirmo aqui que nunca houve, na história do mundo, tanta descoberta arqueológica, tanta civilização vindo à tona,
Tanta gente descobrindo povos e artifícios, né, dos povos antigos, porque Deus está trazendo à tona aquilo que já aconteceu como advertência aos povos. Então, assim, a gente parte dessa ideia, né, de que de Adão até Noé passaram-se pelo menos 6 pessoas dando testemunho da palavra do Senhor. Como o pastor Cristiano comentou, você tem ali Caim, que vai prosseguir, né, no pecado dele, e você tem Sete. Mas de Sete, apenas em Enos começou a invocar o nome do Senhor. Sim. E ele teve outros filhos e outras filhas que ali preencheram, né, cresceram ali e populacionaram, né, não sei se a palavra correta é essa, mas que deram luz à população que habitou ali naquela região. Até para dar, Bia, como ênfase você está falando, até te dar fundamento, tá aqui, ó, Gênesis, você está com a Bíblia aí, só para acompanhar, para não achar que a Bia ou estão falando alguma coisa. Você pode ler, se quiser, o capítulo 4, né, onde vai vir a descrição de Caim e Abel, do assassinato de Abel. Depois vem a situação relacionada a Caim, que vai do verso 15 até o verso 24, né, do capítulo 4. No capítulo 4, verso 25, assim, tornou Adão a coabitar com a mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concebeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Verso 26, a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos, e daí começou a invocar o nome do Senhor, como a Beatriz acabou de colocar. E aí no capítulo 5, verso 1 diz, este é o livro da genealogia, da genética de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher os criou, os abençoou, lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão, aí vai vir toda a descrição. Adão, Sete, até chegar lá em Enoque e depois assim Noé. Então os dias antes do dilúvio é o que ela está comentando. É o resultado, né, da procriação desses filhos de Adão e Eva. Sim. Esses são os dias de Noé. E o que eles estavam fazendo? E esse foi um questionamento que eu fiz. Eu falei, Senhor, a gente olha Sodoma e Gomorra, né? E a gente vê o Senhor entristecido ali, irado contra um povo. O Senhor trouxe fogo do céu para consumir as cidades ali, né, de Sodoma e Gomorra por causa da transgressão deles. O que aconteceu tão grave, né? O que foi que aconteceu de tão absurdo nos dias de Noé que ele destruiu tudo? Não foi uma cidade, né? Não foram 2 cidades, não foi um povoado, foi o mundo inteiro. O que é que estava acontecendo nesses dias que provocou tamanha ira a ponto de acontecer? Eu vou voltar lá no texto de Gênesis capítulo 6, onde o pastor já leu, versículo 7, que diz assim, então declarou o Senhor, farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais e até os pequenos seres. A gente vai ver que isso aconteceu. Até os minúsculos, aqueles que são, né, inferiores na cadeia aí, né, alimentar, vou colocar assim, eles também foram soterrados no dilúvio. E as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. O que foi que causou tamanho aborrecimento, tamanha tristeza, né, no coração do Senhor a ponto de destruir de forma tão severa, tão, né, rigorosa. E aí a gente vai pesquisar nessas fontes. Não, peraí, o que foi que aconteceu? E aí a dica estava realmente aqui no capítulo 6, como foi lido no meu, fala Nefilins. Sim. No versículo 4. Ora, naquela época e também algum tempo depois havia nefilins na terra, né? Fala nefilins na terra. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. E o que de fato isso significa? O que isso significa? Quando a gente vai olhar lá a história dos sumérios e como as coisas aconteceram, a gente vai entender um pouquinho mais o que isso significa. Então, eu vou pedir para a Rebeca compartilhar o meu primeiro slide aí, que vai falar desse período, né, desde Adão até o dilúvio. E aí você vai ver que foram 1666 anos, né, que levou. Não foi um estalar de dedos, né? Não foi de qualquer forma, de qualquer jeito. A gente vai ver que não foi tão rápido quanto parece. Então, você tem aí, né, 6 testemunhas, ó. Você tem Adão, né? Você tem Sete, você tem Enos, você tem Enoque, você tem Matusalém e você tem Noé.
E nesse inteirinho, o que aconteceu? Se multiplicou a maldade do homem. A perversão tomou conta, né? A ponto do Enoque profetizar a destruição de tudo, como o pastor leu no livro, né, de Enoque. Enoque vivia numa sociedade perversa, completamente contrária à vontade de Deus, que junto com os nefilins, né, praticava tudo, aprendendo com os nefilins aquilo que era ruim. Para Enoque profetizar essa destruição, o que ele não viu, sim, e o que ele não vivenciou na sociedade. Porque o que a gente está tentando fazer, os irmãos que estão acompanhando entender, é nós também vivemos na sociedade hoje. Exatamente. E você que teme a Deus, que tem a Bíblia como referência, deve estar se perguntando, gente, que tamanha maldade é essa que está acontecendo? Olha agora, por exemplo, os acontecimentos atuais. Como que pode pessoas de bem ficar do lado de alguém que elimina a vida de criança e de pessoas de uma forma tão brutal? O que está acontecendo com a sociedade moderna, que ela ama o mal e detesta o que é bom? O que está acontecendo? Para que você possa entender porque que Deus deu aquela frase que ela leu em Gênesis 6:7. Vou fazer desaparecer. Será que foram simplesmente homens por si só que andaram no mal? Ou alguém os incitou a isso? Quem foi que trabalhou nas escuras, nas sombras, como até hoje faz? Porque muito que a gente vê agora, e a gente vai abordar ao longo desses episódios, pensamentos como idolatria, que é o politeísmo, ideologias diversas, feminismo, feitiçaria e vários outros pontos que nós temos visto enxurradas sobre nossas mentes, sobre nossas casas, não começou agora. É isso que eu quero que você desperte. E Jesus sabiamente falou, olha para os dias de Noé. Eles que estão fazendo isso agora já fizeram antes. E o meu pai foi obrigado a tomar uma medida severa. E não será diferente agora. E é por isso que nós temos que atentar para isso. Mas por que nós nunca atentamos para isso? Porque tem alguém nas sombras trabalhando profundamente para que você não pesquise o que ela pesquisou, para que você não aprenda o que precisa aprender para se preparar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você do fundo do meu coração. Ninguém se prepara para viajar se alguém não disser, tem uma viagem. Ninguém vai arrumar a sua vida para sair e viajar se alguém não despertar da expressão como virão, se não há quem pregue. Então, quando Jesus apareceu a Paulo, olha, você tem uma missão, transportar os homens do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, do poder de Satanás para o poder de Deus vivo. É a missão de todo cidadão do reino. Libertar homens do domínio do cativeiro das trevas. E o cativeiro, com todo respeito, não está ligado às suas drogas. Não está ligado apenas a posturas de promiscuidade, que são cativeiros, mas muito mais ideológicos, raciocínios e comportamentos. Por isso você vê, irmão, que há 10 anos se passaram, 15, a mudança da sociedade está sendo veloz. É na alimentação, é na água, é na comida, é em tudo. Será que aconteceu algo parecido na época dos nefelins? Porque pode parecer uma palavra para você esquisita, nefelim, o que significa isso? Coloque aí no Google, vai dizer anjos caídos. Não vai chamar de extraterrestre, de alien. Vai chamar caídos. Os anjos caídos existem. Os anjos caídos trabalham e trabalhavam naquela época. E a pergunta é, como trabalhavam? Ela vai te dizer aí. E uma das formas que eles procuraram trabalhar para esconder isso de nós foi exatamente mesclando a verdade com a cultura deles, do politeísmo. Então, o que acontece? Quando você vai falar de dilúvio, você vai falar de uma inundação, você vai ver esse discurso e essa ideia em todas as mitologias que você encontrar. Isso vai, né, se permear todas as civilizações, todas as sociedades que viveram essa época. Eles vão contar isso. É a questão da inundação. Isso serve como um testemunho de veracidade, de que o fato realmente aconteceu, mas serve também para trazer descrédito à medida que os céticos começam a afirmar que os registros históricos hebraicos, né, judeus, vieram posteriormente. Mas isso é uma coisa lógica. Se eu tenho, né, eu sou Adão e Eva, e nós temos 3 filhos, a princípio. Abel, Caim e Sete. Abel morreu, Caim continuou, Sete veio depois e eles tiveram seus filhos. E a história de Adão e Eva vai ser contada para esses filhos. E esses filhos vão contar para os netos de Adão e Eva. E estes para os bisnetos e assim sucessivamente. E alguém um dia registra.
Eles vão registrar. Só que uma única linhagem é que vai guardar a história real, verdadeira, que é a história, é a linhagem de Enos, né? Nem de Sete, porque Sete ainda pode ter ali, né? Tantos outros filhos que se corromperam no meio do caminho. Então você vai ter a linhagem de Enos que começa a invocar o Senhor. O que significa de fato invocar o Senhor? É chamar por ele, para que ele se manifeste, para que ele se revele. É construir um altar, né? É buscar adorá-lo. Então, Enos vai fazer esse caminho. E a partir dali ele vai ensinar os seus filhos, que tem também os seus livre-arbítrio, né? De seguir ou não, a adorar o Senhor. Mas todos os anteriores a ele andavam segundo o curso do mundo, vou colocar assim, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, que já domina desde a queda. Desde o momento que Adão e Eva transgridem ali no Jardim do Éden, eles estão sujeitos a esse domínio. Então, esses filhos de Adão e Eva vão contar essa história um após outro e vão servir aos deuses que eles querem. E dentro desse contexto de politeísmo, eles vão narrar a grande inundação, o grande dilúvio. Então, a gente pode chegar à conclusão seguinte: a ideia da água ter dominado o mundo inteiro, além de ser universal, está dentro de outras culturas com narrativas diferentes. Certamente. Ou seja, o dilúvio existiu, ponto pacífico de todas as narrativas antigas, Todos. né? Mas contada de forma diferente à medida em que você quer implantar sua narrativa. É muito comum aqui, dentro do nosso país, a briga de narrativa, né? Cada um conta a história segundo a sua versão. Eu creio que o que a Beatriz está tentando te mostrar é o seguinte: você tem a história de Adão e Eva como algo comum, mas vocês têm filhos que vão sendo gerados a partir do relacionamento conjugal, a genealogia. Quando um filho se mantém de forma nítida, invocando o Deus eterno, aquele que lá, o Elohim, convivia com Adão e Eva, a narrativa é limpa e cristalina. Quando você tem alguém que se afasta por indignação, por exemplo, vamos dar um exemplo de Caim. Caim foi amaldiçoado. Como é que ele é amaldiçoado vai olhar o Senhor com bons olhos? Ele vai dizer, não, aquele Deus me amaldiçoou, eu não quero nada com ele. Só que veja bem, segundo a própria Escritura, existe um Deus Elohim criador, e ele que criou querubins, serafins e arcanjos, mas houve um conflito nas regiões celestiais, que a Bíblia conta, e uma terça parte de anjos caíram seguindo ao ex-Lúcifer, que nós chamamos de Satanás. Essa terça parte, numa linha de 100%, são 33%. Então esses anjos caídos, que caíram da presença, da santidade, da pureza, se tornaram opostos ao Criador. Então quando um homem perverso, com raiva, como Caim, diz que não quer nada com Elohim, ele vai ter um convívio com outro tipo de Deus. E quando ele for criar uma narrativa, ele vai dar nomes da história aos seus deuses. E vão aparecer muitos. A Bia citou, por exemplo, que a civilização mais antiga de narrativa histórica a nível secular, no universo histórico mundial, geográfico, de geologia, ou seja, de estudo da Terra, é uma coisa muito clara: sumérios. Vieram antes de todo mundo. Mas como é que viviam os sumérios? Porque a gente está batendo naquela tecla. Olha como era nos dias de Noé. Olha o que aconteceu antes do dilúvio. E ela usou a palavra sumérios. Você está acostumado como crente? Ah, não, mas Jered, Malaleel, a Enoque então é Noé, então Abraão. Você olha só a linhagem, mas enquanto essa linhagem estava indo, a linhagem do mal estava também se desenvolvendo. E eles tinham forte influência. E a maior prova disso é que a influência foi tão forte que o Senhor teve que eliminar com indignação, porque o pecado explodiu. Então eles tiveram uma influência muito grande na perspectiva do que chamamos na época de mundo. Né? Hoje o mundo tem vários continentes, vamos colocar assim, mas o mundo daquela época ali centralizado no Oriente Médio, que nós chamamos de Oriente Médio, era o maior grupo de pessoas. E a influência do mal foi tão grande que o Senhor teve que pôr fim àquele grupo social. E Jesus fala, olha para essa época, porque esse é um sinal claro da minha vinda. E nós estamos vivendo épocas semelhantes. E nós precisamos estudar esse contexto para entender melhor os dias de hoje. Sumérios. Então a gente tem essa ideia, né, de olhar as coisas com essa crítica. Ah, mas isso tá em todas as culturas, como é que a gente vai saber que isso é verdade? Como é que a gente vai acreditar nessas coisas? E aí a gente tem as tábuas da Suméria, a gente tem as tábuas da Mesopotâmia, a gente tem a tábua dos reis da Suméria, que todo mundo
dá ok, olha, foi achado no sítio arqueológico tal, reconstrói a história. Mas quando a gente acha o livro dos Jubileus, quando a gente acha o livro de Enoque, quando a gente acha o livro de Melquisedeque, que vão dar testemunho do que esses homens bíblicos viveram... É apócrifo. Aí, não, peraí, a gente tem que ver, porque, né? E vamos fazer uma junção. Ela falou no meio do início da conversa, rolos de Quirã, você já ouviu alguma vez falar sobre isso? Os rolos de Quirã foram rolos que foram encontrados numa caverna, escrito por essênicos, um povo viveu muito na época de Jesus, e que lá, o livro que se achou por completo foi Isaías, mas se achou vários outros fragmentos de livro. Aí você pergunta, você tem acesso? Não. Sabe o que foi engraçado? Depois que acharam, Bia, um grupo poderoso, de muito grana, pegou todos aqueles achados e colocaram bem oculto e guardado para ninguém ter acesso em alguns locais, em algumas bibliotecas, vamos colocar assim, alguns museus, e um deles é Jerusalém, e você não tem acesso. Sabe quem foi? Rockefeller. Mas que coisa. Bem intencionado ele. É uma pessoa que sempre gosta muito da sociedade. Por que não tem acesso? Essas perguntas precisam ser feitas no nosso coração. Parece que alguém está escondendo de nós informações para que a gente não une os pontos. E ficamos vivendo numa utopia insana de que os nefelins agora têm nave espacial. Mas vamos lá. Então, para a gente poder atestar essa questão toda aí do dilúvio, a gente separou um videozinho que vai mostrar evidências geológicas. Perfeito. Né? A Terra conta que houve um dilúvio e que ele foi universal. Que ele foi universal, que todo o nosso planeta, todos os territórios, todos os continentes do nosso planeta foram cobertos por água. Então a gente separou um trechozinho de um vídeo, até o nome do vídeo é Nos Dias de Noé, se eu não me engano, parte 1, e é um estudo muito bem colocado pelos arqueólogos, cientistas de renome, não sou eu falando, são eles lá, você pode procurar no YouTube, você vai achar ali, é uma série de vídeos que eles fazem, e eles comprovam cientificamente, mostram ali na Terra os registros geológicos que seriam totalmente... Nós estamos só ajudando a botar o quebra-cabeça. Seriam totalmente improváveis de existir. Seria totalmente improvável. Numa teoria da evolução, numa teoria onde o dilúvio não vem, seria impossível que a Terra estivesse formada do jeito que ela está. E Deus registra ali, quando você vai estudar a geologia, aquelas rochas lindas, você vai encontrar ali o registro, o dedo, a mão de Deus contando aquilo que ele executou sobre a terra. Só uma pergunta, você pode perguntar, ele está falando com diversas pessoas, de ideias diferentes. Falou que rochas lindas, sabe por que disso? É porque ela desejava e até chegou a estudar sobre esse assunto. O que você estudou? Geologia. Viu? Então, quando ela entra nessa... Entrei na faculdade de geologia. Quando ela entra nessa perspectiva bíblica e ao mesmo tempo com que ela amava estudar, aí ela é o êxtase dela, entendeu? Por isso que ela falou, essas pedras, né? Então tem um vídeo que vai passar. Mas é inegável, você vai ver o vídeo que vai passar, é lindo, gente. Se você não vê que é maravilhoso, aí acabou. A prova aí, vamos lá? Ao observarmos essas elevações rochosas, podemos perceber a irregularidade das suas sedimentações. Os estratos sedimentares são depositados de forma linear um sobre o outro, no qual nos dá a impressão de que grandes placas foram acumuladas no decorrer do tempo. Porém, é perceptível que não há erosões entre as camadas horizontais, indicando que essas camadas foram compostas rapidamente e não após milhões de anos uma sobre as outras. Observamos ainda que a magnitude da catástrofe que resultou nessa construção geológica precisa ser tão grande quanto os estratos que ela formou. A extensão dessas camadas pelo continente confirma os seus impactos mundiais. Também não há rastros de erosão entre as camadas sedimentares durante os supostos milhões de anos. A ausência dessa erosão não se encaixa com o modelo evolutivo. Inclusive, a primeira camada sedimentar contém fósseis de animais completamente formados. Não há etapas evolutivas progressivas. Sendo assim, a existência desses fósseis são evidência de que esses animais foram enterrados rapidamente. Alguns peixes possuem, até mesmo em sua impressão sedimentar, alimento em suas bocas. E os grandes cemitérios fósseis, espalhados pelos continentes,
corroboram a ideia de que milhares de animais mortos, como peixes, mamíferos e até aves, foram enterrados e fossilizados juntos a uma só época. Além dos fósseis, encontramos também, nas colunas geológicas, os depósitos gigantescos de carvão e petróleo. Estes só poderiam ter sido criados através da compactação da vegetação de uma terra com verde exuberante, que tenha sido destruída e, semelhantemente, enterrada. É visível ainda a camada de giz formada pelo dilúvio, cobre todos os continentes apontando um desastre global. Vale salientar que esse giz é produzido por restos de organismos marítimos. No entanto, se encontram nas camadas mais superficiais na crosta terrestre. Quando consideramos todas essas evidências, vemos que a própria Terra revela que, em algum dia, foi destruída por uma catástrofe mundial causada por água. O dilúvio é o evento que harmoniza o que vemos no estudo da geologia. Ariel A. Roth. Como você viu no vídeo, está comprovado cientificamente, pelos estudos geológicos, de que o dilúvio realmente aconteceu. Então, além de todas as narrativas dos povos, das sociedades antigas, a gente tem a comprovação disso na Terra. E por que é que Deus decidiu, de fato, destruir tudo? Essa é a pergunta que a gente está aqui querendo, motivar você. O que foi que aconteceu que fez com que Deus destruísse absolutamente tudo? E eu queria aqui, voltando para Gênesis, fazer uma colocação assim de um texto que fala sobre Gênesis capítulo 4. Vai falar de Caim e depois vai falar de Lameque. E aí você presta atenção na colocação. No capítulo 4, depois que Caim mata Abel, a gente vai ter assim, no versículo 13: apelou Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. 14. Vê hoje, tu me expulsas desta terra e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Então Caim já se sentenciou, né? Não, peraí, eu vou morrer. E Deus falou, não vai não, você vai ficar andando na terra perambulando aí para servir de testemunho para os outros. E ele vai para a terra de Nod, que os estudos dizem que ele vai para o Iraque. Para o Irã, aliás. Iraque é onde eles vão estar. E ele vai para o Irã, no país do lado. Esses amigos de Israel. 15. Contudo, o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse encontrá-lo o matasse. E Caim retirou-se da presença do Senhor. Retirou-se da presença do Senhor. Ele saiu. Não foi Deus que expulsou ele dele. Foi ele que retirou-se da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Mas presta atenção, o pesar, não sei se eu posso usar essa palavra, né? Mas Caim, quando ele recebe ali o castigo do Senhor, ele pensa, isso é difícil, é pesado demais para mim, é melhor a morte. Porque ele reconhece que ele está recebendo uma sentença que não é fácil, que não seria fácil de ser vivida. Mas a geração que vem depois dele se orgulha. Lameque vai dizer assim, versículo 19, né? É a geração de Caim, tá? Você continua lendo aí 17, 18 e a gente vai no 19. Lameque tomou para si 2 esposas. Uma se chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanho e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Então, nota, essa descendência de Caim está recebendo ensino, eles estão aprendendo a manusear o ferro, a manusear a madeira, a produzir, né, instrumentos, tendas, né, enfim, eles estão ali, né, se desenvolvendo, estão se civilizando. Tá certo? Estão se civilizando.
22. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante. Então eles começam a fazer armas, vou colocar desse jeito, né? A faca, flecha, lança, espada. Ah, você vai dizer pra mim, não, tudo bem, Bia, mas era pra matar os animais, pra serem caçadores. De bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque, olha o termo que é usado aqui. Então Lameque vangloriou-se diante de suas esposas, dizendo, né? Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causara, e uma criança porque me ofendeu. Então, peraí. Caim, que tinha vindo ali, né, da descendência de Adão, ele mata o irmão porque ele ficou com inveja, ficou com ciúme por causa da situação da oferta de Abel e que ele foi reprovado por Deus. E ele, né, irado, vai lá e mata Caim. E quando Deus vem com castigo pra ele, ele sente o peso. Sim. Ele diz, opa, peraí. Já Lameque se vangloria. Lameque se vangloria. Ele se vangloria, ele se exalta, ele acha bonito a prática da transgressão dele. Ele diz, olha, eu não matei só um homem, mas eu matei uma criança. Não porque ele me feriu, mas porque ele me ofendeu. Colocou uma palavra, fez uma colocação mal colocada e ele matou a criança. Então só nessa colocação a gente já percebe como a maldade se multiplicou de Caim para Lameque. Decadência moral. A decadência. Entende? Você percebe claramente, Caim sente o peso. Ele fez errado, fez, mas ele sente o peso. E Moisés não escreveu isso à toa. Moisés escreveu isso para dar ênfase para entender o que vai vir depois. É fato. Tá aqui registrado pra gente raciocinar assim. Opa, como é que nos dias de Caim ele reagiu desse jeito e em Lameque ele se vangloria? Como é que, né, ele mata uma criança porque ofendeu? E faz uma pergunta. Você comentou, era uma geração que fez instrumentos cortantes. Que a princípio alguém diria, não, para caçar, para alimentar. A pergunta que fica é, como matou a criança? Como matou a criança? E como matou quem? E outra pergunta que eu faço é a seguinte, como é que eles viviam antes disso? Era para comer. Como é que eles comiam antes? Eles precisavam desses instrumentos, de fato, para caçar e para fazer isso? É uma demonstração de uma queda moral, de uma perversão tomando conta. Exato. Alguém está se exaltando do que fez de mal. Enquanto Caim ainda pesou e disse, poxa, mas se eu ficar com isso vai ser pesado para mim, o seu descendente já está dizendo assim, que maravilha, eu mato mesmo, eu sou capaz de matei até uma criança. Ou seja, não é muito se assustar nos dias atuais, né? Que tem gente que se exalta do mal que faz, né? Você pega a situação, voltando para a comparação que a gente está fazendo entre Sodoma e Gomorra e os dias de Noé. Opa, Sodoma e Gomorra, eles pecavam eles contra eles, contra o seu próprio corpo, como a palavra de Deus diz. Quando você pratica prostituição, você peca contra o seu próprio corpo. Você se autoviolenta. Nesse caso aqui, é claro que eles queriam o anjo, né? E tudo mais, que era uma coisa assim, grotesca. Mas nesse caso, ele diz que ele matou uma criança porque ofendeu. Uma criança, um inocente, sangue inocente sendo derramado por causa de uma colocação, de uma ofensa que ele não tolerou. E só fazendo uma comparação, né, Bia? Você que está me acompanhando, pra você entender porque que nós estamos abordando esse assunto que vai te dar muito entendimento acontecendo. Hoje também tem gente se vangloriando de decapitar uma criança. E gente aplaudindo. Deixa eu ler aqui para você não ficar meio, né, fora de si. Diz o texto aqui, na minha tradução da Bíblia, a Bíblia King James, não é isso? Verso 23, disse Lameque, as suas esposas, Ada e Zila, ouviu-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. E aí vai o texto mais à frente, ou seja, há uma alegria, né? Bota a bandeirinha para dar um like, apoiar, né? Apoiar o mal. Apoiar a tortura de senhoras, apoiar a tortura de homens, não importa de que nação. Coloca o filtro. Não se importa de qual nação. Hoje, em destaque está essa nação. Mas essa mesma barbaridade é feita aqui no Rio de Janeiro. Sim. Em algumas comunidades. Sim. Então, tem gente que se vangloria de fazer isso. Mostra que é mais violento, é poderoso para que botar medo. Então, note o tipo de comportamento que está antes dos dilúvios. Prossegue, Bia, por favor. Se a gente for olhar a nossa sociedade atual, vamos falar de Brasil, por exemplo, a gente vai ver que a maldade nossa já está tão além da de Lameque que as crianças em vida intrauterina sofrem risco de morte. Sem tomadas.
de serem arrancadas. Então é um passo ainda pior do que o de Lameque. Sim. É um nível de degradação moral ainda mais exacerbado. E isso gritando, meu corpo, minhas regras. Muito além de Lameque. Então essa é a sociedade dos dias de Enoque. Duro, triste, terrível. Você vê um versículo, né? Mas que abre a nossa visão assim, caramba, é fato, é muito pior do que Sodoma e Gomorra. Mas a nossa sociedade ainda consegue ser muito pior do que dos dias de Enoque. Quer dizer, de Noé, né? Nos dias de Lameque. Então a gente tem esse contexto. E isso vai ser aí trabalhado, né, na situação dos sumérios, porque essa descendência de Caim vai para o Iraque. E os sumérios, eles ficam... Não, a descendência de Caim vai para o Irã, desculpa, e a descendência dos sumérios, ela tá no Iraque. E no Iraque são os descendentes de Sem. Sim. E os descendentes de Sem vão aprender as mesmas coisas. Vão seguir os mesmos passos, exceto a linhagem de Enos, que vai ser essa que vai ser preservada aí, né, na história. Então a gente tem aí as primeiras civilizações, que vai ser o sumério, o egípcio, os semitas, os arianos, os acadianos, e vem o dilúvio. É só para que as pessoas entendam, o que a Bia está tentando mostrar a você é o seguinte: se Caim ele vai gerar um filho, como você acabou de ler, o filho teve 2 mulheres, ele coabita com as 2, vai ter outros filhos. E as civilizações, elas vão crescendo à medida que os filhos vão nascendo, tá certo? Então você vai criando pessoas, essa semelhança, ensina seu filho no caminho que deve andar. Depois que ele cresce, não se desvia. Imagina, por exemplo, como é que deveria se comportar o filho de Lameque, vendo que o pai se vangloria de matar um e matar uma criança. E é disso que ela está falando. Então, quando você vai habitar em tendas, inicialmente com 2 mulheres, vai ter filho, seus filhos vão crescer, vão ter filhos, você vai criar uma população. Então, a primeira população organizada que a Bíblia tem registro são os sumérios. E aí a pergunta que é, será que era só esse desvio de caráter que nós verificamos, ou também tinha nas sombras, que aí vem o registro de Gênesis 6, anjos caídos que estavam ensinando coisas? Porque quando a gente lê o livro de Enoque, por exemplo, fora daquele versículo que Judas usou, Enoque diz que os anjos ensinaram feitiço, os anjos ensinaram coisas nebulosas e estranhas do oculto, ensinou diversas situações de relação íntima. Então a pergunta que se fica é, como se perverteu tanto para Jesus chegar em Mateus 24 e dizer, quando eu estiver próximo da minha vinda, a sociedade vai estar como era nos dias de Noé. Por isso nós estamos pesquisando quais são os dias de Noé. Então você vai ter como base de documentação histórica esses livros que eu disse que a galera gosta de esconder. São esses livros que o povo gosta de esconder, que você vai ter como base para buscar essas informações. E nesses livros vai estar claro como os nefilins se manifestaram a sociedade ali para fazer, como o pastor falou, ensinar as coisas contrárias a Deus, que desagradassem a Deus, dando a eles poder. Eu até penso muito na questão do Gênesis, quando diz, vocês serão como deuses, serão como Deus, e os homens na sede de ser como Deus, porque caído vai buscar isso, vão se relacionar com esses espíritos malignos, com esses espíritos caídos, e vão receber da parte deles os ensinos de feitiçaria, os ensinos de necromancia, os ensinos de manipulação de plantas, de ervas, de cristais, de leitura de astros, e tudo mudança isso. Genética. Mudança genética. A gente vai ter transhumanismo. Uma gama de ensinos que vão ser trazidos por esses nefilins. E isso vai resultar no quê? Em cidades construídas nesse território da Mesopotâmia, ali bem perto do rio Tigre, do rio Eufrates, você vai ter ali essas civilizações construídas ali. A princípio são 12 cidades que são construídas com casas fixas já, não são mais tendas, não são mais nômades, eles se fixam ali. E o centro das cidades são os conhecidos zigurates, É interessante só notar que registra-se nas escavações arqueológicas, dentro das epígrafes e desenhos feitos nas paredes de pirâmides ou de zigurates, claramente de que a sociedade da época deixou um registro de que seres enormes, grandes, os educavam. E eram geralmente reis. A imagem, por exemplo, até descrita de supostamente uma nave, um ser vindo de cima,
e as pessoas adorando. Eu tenho certeza que a Bia fez os slides que vai ajudar você a entender melhor quem são os sumérios, né? E a partir daí compreender o que de fato esse tempo registra. Porque a gente tem que tirar um pouco os nossos olhos, com todo respeito a Noé, que é um padrão de justiça, mas olhar o que está em torno daquela sociedade que fez com que Deus achasse graça só num homem. Gente, um só. E o resto todo não prestava. Por que não prestava? A Bia citou aqui Lameque. Boa observação, você viu na escritura. Mas quando a gente vai aos registros históricos desses livros chamados apócrifos, você tem registro muito mais amplo. E foi justamente essas pesquisas das civilizações iniciais no Irã e Iraque, como você está ouvindo, que é, na verdade, o berço da civilização. Ninguém vai dizer o contrário disso. A civilização não tem origem na Europa. A civilização não tem origem na América do Sul ou na América do Norte, nem na Austrália, na Oceania. A civilização é ali mesmo, no Oriente Médio, onde o conflito hoje está ali, né? Voltando aos tempos antigos, ou seja, quem está dando as cartas que traz balanço de confusão a nível mundial, hoje está dentro do seio do Oriente Médio. Não é isso? Sumérios, como é que é? Você tem aí? Então a gente tem aí um slide que está com o título de Sumérios. Pode pular esse das coisas, das civilizações. Tem o título de Sumérios, ele vai aparecer aí e diz assim: os Sumérios foram foi um povo que habitou na região da Mesopotâmia, atualmente o Iraque, entre os anos de 4.000 a 2.000 antes de Cristo, tá? Antes de Cristo, de 4.000 a 2.000 anos, ou seja, desde a criação, né, da queda do Éden ali até um pouco antes do dilúvio. Eles foram responsáveis por desenvolver a escrita cuneiforme, uma das primeiras formas de escritas na história da humanidade. Além disso, os sumérios também foram pioneiros em diversas áreas, como agricultura, arquitetura, astronomia, matemática. Eles construíram cidades com sistemas de irrigação sofisticada, que permitiram o cultivo de diversas plantas, como trigo, cevada e legumes. A religião dos sumérios, e esse é o nosso tema de hoje, né, o politeísmo, o berço das ideias, o berço das ideologias, o berço dos pensamentos da sociedade, desde os sumérios até os dias de hoje, está, né, com relação ao mundo, né, na cosmovisão do mundo, está fundamentado nesse panteão politeísta dos sumérios. Então, a religião dos sumérios era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses e deusas, cada um com sua própria função e personalidade, os deuses e deusas, né, pseudos. Eles também realizavam diversos rituais e cerimônias em honra a esses deuses, buscando sua proteção e bênçãos para suas atividades diárias. Apesar de terem desaparecido como civilização há milhares de anos, os sumérios deixaram um legado para a história da humanidade, influenciando todas as culturas da sociedade que surgiram posteriormente. Então, no próximo slide aí, você vai ter um videozinho de um zigurate. E vai aparecer aí, né, num looping, o videozinho de um zigurate, que era o quê? Era o centro da cidade. E o que acontecia? A grande maioria desses zigurates, eles vão ser feitos em camadas de 5, 6 camadas, 7 camadas. Os reis, eles eram considerados deuses, pastor. Então, cada rei dessas cidades, dessas 12 cidades que foram construídas ali na Suméria, cada rei era considerado um deus. Sim. E esses deuses que a gente vai ver mais pra frente, eles são híbridos, né? Existe um outro termo, eu acho que é antropomórficos, se eu não me engano. Mas eles eram híbridos, então eles tinham metade chacal, metade cavalo, metade ser humano, metade não sei o quê, que já aponta para essa mistura de DNA que aconteceu entre os nefilins e os homens. E eles lidavam com a população da cidade. Eles estavam, a partir do zigurate, controlando essas cidades. E elas guerreavam entre si. O primeiro império que aconteceu não foi na Suméria. Eles foram os primeiros civilizados, né? Civilizados. O primeiro império vem depois, nos acadianos, se eu não me engano. Por quê? Porque eles guerreavam entre si, eles não conseguiam viver em unidade, porque os reis, que eram
pseudo-deuses, cada um queria mais poder do que o outro. Então eles brigavam uns com os outros para dominar as cidades e obter deles aquilo que lhes fosse favorável. Então esses zigurates, cada um deles tinha uma como é que eu vou dizer, uma proporção. Tinha uns que eram mais gloriosos, né? Mais glamurosos, e outros nem tanto, dependendo da cidade, de qual deus era adorado. Fazia essa diferença. Mas os zigurates, eles chegaram a ter 60 metros de altura. E isso equivale a um prédio de 18 andares. Como é que esses homens conseguiram construir um zigurate que equivale a um prédio de 18 metros de 18 andares? Sim. Tipo assim, se você parar pra pensar... Porque nos dias atuais, se você olha isso, você vai ter, né, um trator, você precisa vai ter de maquinário. Toda uma estrutura pra fazer isso. E como é que alguém carregava aquelas pedras enormes, né? Como é que você precisa de toda uma tecnologia, de toda uma estrutura. Então esses deuses que eram, né, híbridos, eles estavam ali. Na verdade, Bia, o que a cultura grega, a cultura babilônica chama de mitologia, né? Sim, ali também é mitologia suméria. Então, na verdade, quando a gente olha esses aspectos, a gente vai entender porque, por exemplo, Hollywood tenta colocar em nosso coração uma série dos Marvels, e quando você vai ver, são tudo híbridos, né? Parece ficção científica, mas na verdade alguém tirou isso de fatores reais, que é como nós estamos tentando mostrar. Os dias de Noé tem mais coisa do que vocês imaginam. E isso tem um porquê, tem uma finalidade. Sim, lógico. Que é o quê? Normalizar isso pra vocês, Perfeito. né, pra nós, pra que a gente possa conviver com isso quando eles aparecerem. Exatamente. É isso que eles fazem, eles vão colocando diante dos olhos, normalizando. Você vê essa história. As crianças, há um tempo atrás, foi a febre, a tal da Monster High, uma boneca que era vampira. Você pega a boneca com cabelo roxo, a pele cinza, dente pra fora, sangue escorrendo. Gente, por que raios uma mãe vai pegar uma boneca da Monster High e vai botar pra dormir no berço de uma criança, na cama de uma criança? Né? Não faz o menor sentido. Mas foi geral. Estranho era quem não tinha uma Monster High. Sim. Esse cara era bitolado. Essa mãe que é fanática, conservadora, fundamentalista, né? E etc. Então você vê como é que as coisas vão normalizando. Aí de repente de madrugada a criança tá lá dormindo e ela tem um pesadelo, ou ela acorda e tá lá o Monster High. Oi, eu vim brincar com você. De Monster High não tem nada, né? Mas enfim, só pra gente ter uma ideia de como as coisas funcionam. Então esses híbridos estavam ali ajudando na construção disso, né, de forma efetiva, e dominando esse povo para fazer toda sorte de sortilégios, né, de feitiçarias. E para que, se alguém tem dúvida, queridos, se fala tanto da história de Davi e Golias. Golias era o quê? Era um gigante. Ele não tinha o tamanho que eu tenho, que nós normalmente temos. Ele era um híbrido. Ele era a mistura de uma árvore genética que o proporcionou ter pelo menos 3 metros de altura. Quem você encontra com 3 metros de altura hoje? Isso não quer dizer que eles não existam. Talvez não exista diante dos teus olhos, mas vão passar a aparecer como extraterrestres. Você vai ver que a gente não está filosofando, nós estamos tentando trazer uma ideia. E outra, antes que você diga que nós estamos doidos, eu quero dizer para você que os esotéricos acreditam nisso. Eu quero dizer para você que muitas religiões acreditam em tudo isso que nós estamos falando. O único grupo que diz não acreditar, que diz ser mais inteligente que todo mundo, são os crentes. A gente precisa abrir um pouco nossa mente para compreender o que nós estamos vivendo. Porque aqueles anjos caídos do passado que ensinaram aos sumérios e tantos outros ao desenvolvimento de determinados pontos, não estão hoje dormindo, não. Estão trabalhando com homens milionários e por isso estão tentando mudar a nossa genética. Não esqueça do que ocorreu há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, 2020, 2021, né? Houve uma pandemia, todos sabem, e houve também uma proposta para coibir a pandemia através de uma mudança genética por aplicações nos corpos humanos. Pense nisso, porque isso vai se desenvolver nos nossos episódios que vão vir mais à frente. Mas você está vendo que tem uma origem, tem um porquê. Eu vou até aproveitar, porque o nosso horário está chegando ao fim, eu falei para você desse livro no início, certo? Eu falei que Judas se utilizou dele. Olha que coisa interessante para te iluminar. Gênesis, sobre Sumérios, dando ênfase no que a Bia está tentando lhe mostrar, é que para levar pedras do tamanho dessa sala que aqui eu tô, para ficar empilhado uma em cima da outra, com cálculos matemáticos incríveis. Meu querido, alguém fora humanidade tinha que estar auxiliando. Deixa eu fazer aqui um adendo.
nos zigurates, quando eles colocavam as pedras umas sobre as outras, faziam as pedras, os tijolos, com furos que traspassavam a construção, porque uma coisa muito alta, quando o vento bate, a tendência é ser destruído. Sim. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram escapamento de ar, então os ventos vinham e passavam pelos zigurates de maneira que eles não eram abalados, né? Que mente que esses caras tiveram para fazer Sim. isso. É igual quando a gente põe uma lona e a gente fura para o vento não levar. Eles fizeram isso nessas construções. Para evitar justamente a destruição. Aqui no livro de Enoque, o livro dos anjos de Enoque, diz assim no capítulo 6, diz a queda dos anjos. Verso 1. Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhe filhas bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si: vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos? 2. Disse-lhe então o seu chefe Senjasa: eu receio não queirais realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles responderam-lhe em coro: nós todos estamos dispostos a fazer o juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano e sim executá-lo. Verso 3. Então eles se juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiram. Eram ao todo 200 os que nos dias de Jared haviam descido sobre o cume do monte Hermon. Chamaram-no Hermon porque sobre ele juraram e se comprometeram a maldições comuns. Aí tem, assim se chamava os seus chefes: Senjasa, o superior de todos eles, Uraquiba, Ramael, Cocabiel, Tamiel, Ramiel e todos os demais. Aí no capítulo 7, para finalizar, verso 1 diz: todos os demais que estavam com eles tomaram mulheres e cada um escolheu uma para si. Então começaram a frequentá-las e a profanar-se com elas. E eles, os anjos, ensinavam-lhes bruxaria, exorcismos, feitiços, familiarizaram-nas com ervas e raízes. Verso 2: entremente elas engravidaram e deram à luz a gigantes de 3 côvados de altura. Estes consumiram todas as provisões de alimento dos demais homens, e quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhe, os gigantes voltaram-se contra elas e começaram a devorá-las. Verso 3. Também começaram a atacar os pássaros, os animais selvagens, os répteis, os peixes, rasgando com os dentes as suas carnes e bebendo seu sangue. Então a terra clamou contra os monstros ou os seres malignos. E aí vai vir o invocar a Deus e Deus entrar em ação. Né? Parece loucura, mas essa é a narrativa do livro que Judas disse. Eu confio porque eu escrevi na minha epístola. E você vê ali que a situação de usarem as ervas, as plantas, lembra da história de Raquel com Lia, quando ela comprou a situação para dormir com Jacó? Mandrágoras. As mandrágoras, obrigada. É na mesma pegada. Vai pegar a erva, vai pegar as raízes e vai produzir nas mulheres a fertilidade, vai modificar, porque já dizem aí os nutricionistas, né? Você é o que você come. Isso serve para o reino do espírito também. Você é o que você come. Mas enfim, você é o que você come. Então, se você toma daquela erva, daquela planta, com essa finalidade, você vai produzir no seu organismo aquilo que ele tem como finalidade. Isso é uma colocação. Você é inteligente, tá do outro lado. Já viu algum alimento sem ter de transgênico? Já viu uma mudança genética aplicada no alimento e em tudo que está ocorrendo? Serão como nos dias de Noé. Entendeu por que nós estamos fazendo esse episódio? Mas vai ter muita coisa que a gente vai mostrar para vocês. Nós estamos matando a cobra e mostrando o pau. Pode ter certeza, lhe dando toda a ênfase, para que você possa entender que está na hora de abrir os olhos, acordar. Há uma guerra que você não está percebendo espiritual. E sabe qual é o troféu? Sua alma. Exato. A minha alma. Eles querem isso. Porque Jesus morreu na cruz, amou-nos de tal maneira o Pai, o Eterno, que entregou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer para onde? Existe 2 reinos e 2 senhores. Um está trabalhando com tudo para nos ludibriar e enganar, e o outro está tentando nos salvar. Temo eu de que o tempo da graça esteja findando, e o Senhor vai salvar quem se aceitou, ele se preparou, e os outros que não quiseram ficarão na mão de toda essa turma que nós estamos tentando mostrar que eles já existiram, existem, estão por detrás de muitos governos, sem que você perceba. Por isso nós estamos tentando, nesses episódios, Dias de Noé, te despertar. Percebeu quanto tem coisa para falar? A própria Bia que está aqui com o material,
ela está assim, se coçando, dizendo assim, meu Deus, como é que eu vou falar de tanta coisa em tão pouco tempo? Por isso que de vez em quando eu dou uma segurada aqui para tentar organizar. Primeiro porque você vai ouvir o que tem para ser falado. Esse é o primeiro episódio. Nesse primeiro episódio tá sacudindo tua cabeça. Tu vai sair assim, meu Deus, tem isso tudo? Tem muita coisa. Eu não quero nem entrar para dizer para você, por exemplo, que a Casa Branca, Washington DC, Paris, Brasília, que todos eles foram feitos em homenagem a esses supostos pseudos deuses, dos quais são homens de renome dos tempos antigos, porque não mudou absolutamente nada, meu querido. É apenas que hoje nós temos uma tecnologia, olha que tecnologia a gente tem, mas pode ter certeza que alguém foi ensinando a outros a ter o entendimento da tecnologia, a ponto de fazer você acreditar que eles vieram da galáxia Beta, da galáxia X, Y, Z, quando na verdade sempre estiveram aqui ocultos, morando em lugares bem escuros e vão aparecer agora porque estão montando a estratégia para dizer, cheguei. Já acostumou. Como ela falou da bonequinha vampira, acostuma. Você vai acostumando, até a hora que aparece. Você, já estou acostumado. Isso aí é o amigo, isso é um companheiro. Como dizia lá o primeiro ET, né? Mim que é casa, mim que é a tua casa, mim que é teu corpo, tua alma. É os mesmos de sempre. Eles mudaram a estratégia, mas o jogo é o mesmo. Lembra que Satanás prometeu a Adão e Eva, vou fazer você conhecedor do mal. Porque Deus já tinha feito a Adão e Eva conhecedor de tudo. Eles já eram a imagem do Criador. Mas quem prometeu ensinar o errado foi a serpente. E ele está fazendo direitinho. Entendeu? Então, queridos, nós chegamos aqui ao nosso tempo. A gente vai ter a segunda aula. E vão ter, se Deus permitir, estar vivo até lá, a terceira. E em cada aula a gente vai estar descrevendo com você esses pontos dessa pesquisa enorme que ela fez, que vai fazer você dizer assim, conta fácil, não tem argumento. Você já viu hoje, você vai sair com a seguinte consciência. Houve um dilúvio. Segundo, existe uma questão politeísta. Significa o quê? Que aqueles povos que cresceram sem o conhecimento de Yahvé, do Eterno, de Elohim, aquele que conversava com Adão e Eva no jardim, começaram a buscar o quê? Pseudos deuses. E os anjos caídos foram doutrinando e ensinando, fazendo com que uma variedade de corrupção fosse ensinada à sociedade. E é justamente por causa dessa ação corrompida dos anjos é que Deus disse que se arrependeu e que ia destruir tudo e veio o dilúvio. Lembre-se, não esqueça, dias de Noé. Você está vendo essa imagem atrás da gente? De uma tempestade chegando? Está chegando. E vai vir com muita força. Então eu te convido, entra na arca. Entra na arca de Jesus. Aceite ele como teu único salvador. Esquece religião. Foca em obedecer a Santa Escritura. Porque, meu irmão, é o único caminho da saída que a tempestade está chegando. E vou dizer uma coisa para vocês. Eles não terão penas nenhuma de nos eliminar. Então, confie no Senhor. Como diz a Escritura, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Ele vai continuar sendo o caminho, a verdade e a vida. Só ele consegue nos libertar do mal que está para vir sobre toda a terra. Uma coisa você pode ter certeza, o mesmo Deus que nos dias de Noé arrasou e julgou, fará a mesma coisa nos dias atuais, com uma diferença. Depois que fizer, ele vai inaugurar 1000 anos de governo do seu amado Filho Jesus. Aí a terra vai saber o que é viver na presença do Eterno. Tá certo? Eu quero agradecer você, primeiro por nos ouvir esse tempo. Obrigado por abrir a porta da tua casa para que eu possa entrar e conversar com você, mas eu te faço um apelo. Você, ouvindo tudo que nós falou, criou em você curiosidade, desejo de mais informação, ela virá. Mas eu te peço um favor, comunica a outra pessoa. Se tá bom para você, faz outro saber disso. Irmão, tenho certeza que o que a gente vai ensinar nesses episódios pode salvar a vida de uma família inteira por meio do conhecimento da verdade. Deixa Deus te usar. Faça com que as pessoas saiam das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder do Deus vivo. Paulo deu a vida por isso. Pedro deu a vida por isso. Estão hoje eternos diante do Pai. Fizeram o seu papel. Agora está na hora de a gente fazer o nosso. Tá certo? Deus te abençoe. Beatriz, obrigado por esse primeiro episódio. Pela boa vontade de sair lá da casa dela, né? Largar as 2 filhas dela. O marido dela está lá dando um jeito, né? O Wilson. Obrigado, Wilson, pela tua boa vontade. Também está ajudando dessa forma. Mas nós tivemos que trazer aqui para o nosso estúdio improvisado. Mas tentando fazer tudo para poder fazer você do outro lado compreender que Deus lhe ama, Ele quer muito bem. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula. Shalom.